Vocês já imaginaram como seria sofrer uma agressão apenas por existir? Infelizmente, no Brasil isso é muito comum. Por isso, alunos do Diretório Acadêmico do curso de Direito realizaram um evento sobre as marcas invisíveis deixadas pelo preconceito. Confiram! Racismo, xenofobia e LGBTfobia. Vocês já devem ter ouvido falar de pelo menos uma dessas formas de preconceito. Todas elas foram discutidas durante o evento. Então, foi um projeto que a gente começou a desenvolver em abril, pela importância da temática, pelo nosso atual momento da sociedade, um momento político muito importante, e é um tema que a gente considera que tem que ser debatido, porque só assim a gente vai conseguir mudar esse cenário, porque nós estamos vendo muito preconceito, muito extremismo, e só debatendo e conscientizando a gente vai poder evoluir e diminuir os casos de racismo, xenofobia, LGBTfobia e todos os outros tipos de preconceito. E é claro que não podiam faltar palestras de quem entende do assunto, né? A professora de psicologia, Raquel Gonçalves, falou sobre o que leva um ser humano a rejeitar um semelhante. Freud ele produziu algumas teorias que podem ajudar a nortear e dar um caminho para responder a isso, né? Alguns desses caminhos é a produção de uma teoria que explicaria o que é esse estranho, né? E como é que cada um lida com ele. Então, esse estranho que, a princípio, é aquilo que vai fazer com que haja um movimento de agressão, enfim, ele é algo que se encontra em cada um de nós, né? Então, há uma certa projeção em agredir o outro quando ele nos aproxima de algo que nos é muito familiar, mas que ao mesmo tempo se mantém bastante em segredo. E o bate-papo jurídico não podia ficar de fora. A professora Morisa Martins explicou como a discriminação pode gerar danos morais. Primeiro, preconceito é um juízo de valor, né? Como o próprio nome já fala, preconceito. Mas os reflexos disso para o direito civil é quando sai desse campo, vamos falar assim, inerte e passa em potencial. E aí entra para o campo da discriminação. E aí entra no direito civil, entra na questão da reparação, né, as indenizações. Então é sobre esse aspecto que nós vamos fazer a abordagem hoje. Se na esfera civil o preconceito pode atingir o bolso do réu, na área penal pode levar à prisão. É o que explica o professor Ulisses Simões. Então, por exemplo, a gente tem a própria injúria racial, os crimes da lei de racismo, a conduta do feminicídio, da Lei Maria da Penha, que também atua nessa área da discriminação, que chegam a tipificar essas condutas e colocando uma pena, uma reprimenda penal. O evento contou ainda com a exibição de uma entrevista exclusiva com a cantora Pablo Vittar. Tem muita gente que pensa que quando a gente está conhecido, a gente ganha visibilidade, a gente está blindado de certa forma do preconceito, mas a gente não está. Todos os dias eu luto, eu acordo, eu recebo muitas críticas e o preconceito muitas vezes ele pode estar ali visível, ele pode estar velado, mas a dor que deixa e os traumas são os mesmos, sabe? E eu vivi isso bem antes de eu começar a ser Pablo Vittar, então eu senti na pele como é que é, então eu sei quanto é ruim e o quanto é doloroso. Ainda ter que falar desse tema em 2018, sabe? Falar de preconceito, falar de racismo, falar de homofobia, de transfobia, de um monte de coisa que, pra mim, eu acho que ficou tão lá no passado, mas eu acho que é uma motivação pra gente continuar trabalhando, sabe? Para quem participou do encontro, o momento foi de esclarecer dúvidas e de alertar para assuntos urgentes. Murilo destacou a importância da iniciativa dos alunos. É uma felicidade muito grande ver o DA debatendo assuntos de tamanha relevância, né? Por incrível que pareça, no Brasil a gente ainda tem que discutir esse tipo de assunto, a questão de racismo, a questão de xenofobia, a questão de homofobia. Sobretudo num país como o Brasil, em que se convivem com múltiplas etnias, com múltiplas culturas, a gente ainda tem que discutir isso. Então, trazer essa discussão para dentro da universidade, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Eu fico muito feliz de ver o DA, do que eu já fui parte, né, já fiz parte, trazer essa discussão para os alunos de toda a comunidade. Legal, né? Então continuem comigo. No próximo bloco vai rolar basquete sobre rodas por aqui. É VaptVupt!